Olá a todos, sou Éder Rossoya, analista CAI de Modiflow, e hoje eu vou falar sobre a interpretação de resultados de simulação de injeção do Modiflow. Uma breve introdução sobre o software. O Modiflow é um software CAI que, através do método de elementos finitos, simula o processo de injeção de peças plásticas, onde auxilia no desenvolvimento de produto, matéria-prima, ferramenta e também nos parâmetros de processo de injeção. Para a avaliação dos resultados, não é necessário que você seja um analista de Modiflow, mas é bom que tenha o conhecimento do processo de injeção, de ferramenta e de produto. Então, para a interpretação dos resultados, é importante avaliar qual resultado você está avaliando. Então, a especificação do resultado no canto superior esquerdo e também da escala. Então, nesse caso, é o resultado de preenchimento, é o comportamento do polímero dentro da cavidade em função do tempo. A fase de preenchimento é um dos resultados mais populares do Modiflow, mas além do preenchimento eu gosto de avaliar aqui possíveis regiões de formação das linhas de emenda, encontros de fluxo, e também aprisionamentos de gás críticos. Uma variação do resultado anterior são com as linhas de contorno. Então, as linhas de contorno mostram o comportamento da velocidade da frente de fluxo dentro da cavidade, também em função do tempo. Então, a gente consegue avaliar, através do espaçamento das linhas de contorno, a velocidade de injeção. Então, onde eu tenho mais espaçamento entre as linhas são regiões onde tem aceleração, e as regiões onde eu tenho menor espaçamento são regiões de hesitação, pode ser em função da espessura do produto. Esse é o resultado de linhas de emenda, que são críticos tanto para a questão visual como questão estrutural, porque a linha de emenda também pode afetar a questão da fragilização do produto. Então, nesse resultado, a gente consegue avaliar as regiões que se formam as linhas de emenda, a temperatura do encontro das duas frentes de fluxo. O Modiflow sugere que não haja queda de temperatura acima de 10 graus nas regiões de formação das linhas de emenda e também o ângulo de formação delas. Então, sugere-se aí que o encontro da frente de fluxo seja acima de 135 graus para que você tenha uma boa formação da linha de emenda. Aqui um resultado simples de saídas de gás. Então, como boas práticas, sempre sugere-se prever saídas de gás nas regiões de fechamento, finais de fluxo, formação de linhas de emendas e nervuras. Nesse resultado, como eu falei, eu gosto de avaliar em conjunto ao primeiro resultado de preenchimento, para avaliar se vai ter algum aprisionamento de gás crítico que seja no meio do produto, que pode causar manchas de queima e até mesmo a falha de preenchimento. O próximo resultado, a temperatura da frente de fluxo, mostra a temperatura no momento que está preenchendo a cavidade. Então é o momento que a frente de fluxo está passando na cavidade, a temperatura em que ela se encontra a transferência de calor entre o material e o molde, e o aço. Então, normalmente utilizamos a temperatura recomendada pelo fornecedor da matéria-prima, e no banco de dados de Modiflow e até mesmo no datasheet do fornecedor, ele mostra aí as variações de mínima e máxima recomendada para a injeção do material. Então, pelo Modiflow, sugere-se aí para que tenha boas condições de preenchimento,
uma queda menor que 10 graus. Então, além desse resultado, a gente consegue prever aí possíveis falhas de preenchimento por queda de temperatura e então prever se há necessidade aí de espessuramento do produto ou somente a mudança de velocidade de injeção para que se tenha uma queda de temperatura menor ou uma melhor condição de preenchimento. A taxa de cisalhamento, esses valores são os sugeridos pelo fornecedor da matéria-prima. Normalmente mede-se a taxa de cisalhamento nas regiões de entrada de material, que são regiões onde há restrição, né, das dimensões, e a velocidade de injeção numa região com menor espessura pode causar o atrito do material com um aço, o que é chamado cisalhamento. Esse cisalhamento pode causar manchas de queima e também degradação da matéria-prima. Então, é possível medir a taxa de cisalhamento e assim evitar a degradação da matéria-prima e manchas na entrada de material por cisalhamento. Assim a gente consegue dimensionar as entradas de materiais e também as velocidades de injeção. Aqui é a pressão de injeção na comutação. Normalmente a pressão no final do preenchimento. Consegue-se aí variar a comutação do produto, né, que é a etapa da passagem da injeção para o recalque. E em conjunto com o resultado anterior, você tem a curva de pressão de injeção. Então aqui a gente consegue avaliar nessa curva aqui o preenchimento, né, a injeção, e onde eu tenho essa reta constante aqui é a etapa do recalque, que nesse caso foi considerado uma pressão de 40 megapascal por 10 segundos. Aqui é a força de fechamento. Esse resultado consegue-se aí dimensionar a máquina, né, ou avaliar se está dentro ou não da máquina prevista. Então a gente consegue avaliar a força de fechamento tanto na injeção quanto no recalque, para caso seja necessário uma otimização de processo para otimizar os valores de força de fechamento, né? E também nesse caso, os valores acima da máquina prevista em relação à força de fechamento pode causar rebarbas no produto. A contração volumétrica você consegue avaliar variações de espessura do produto ou regiões com deficiências de compactação causada aí por distância de ponto de injeção, até mesmo o mau dimensionamento do sistema de alimentação, podendo causar aí diferenças de brilho, bolhas internas e até mesmo chupagem. Que é o resultado de marcas de chupagem. Normalmente as marcas de chupagem são causadas por conta da relação da nervura com a parede principal e também por regiões de acúmulo de massa. Esse resultado pode variar de acordo com a questão visual, pode variar de acordo com o acabamento do produto. Então, por exemplo, um produto com a textura mais grosseira vai ser mais difícil de visualizar as marcas de chupagem do que em relação a uma peça cromada. Então, por experiência, a gente costuma utilizar 2 centésimos para peças cromadas, 4 centésimos para peças com textura fina e 8 centésimos para peças com texturas mais grossas. Esses foram os principais resultados de preenchimento. Há outros resultados que complementam esses principais, mas normalmente são esses resultados principais para a avaliação do preenchimento do produto. Então, passando para a refrigeração, normalmente é passado o projeto de refrigeração pelo cliente
e a gente vai avaliar a eficiência do projeto de refrigeração no Moldflow. Nesse caso, a gente inicia a avaliação pela avaliação de diferença de temperatura entre entrada e saída. A gente utiliza a temperatura da água dependendo da recomendação do fornecedor da matéria-prima, tá? Em função da temperatura da superfície do molde. E a gente avalia a variação entre entrada e saída. A recomendada é que não seja acima de 5 graus a diferença entre entrada e saída, mas o desejável aí é que não seja acima de 3 graus. Outro resultado avaliado é o número de Reynolds. Sugere que todos os circuitos aí tenham um número de Reynolds acima de 10.000, o que caracteriza aí o regime turbulento, então maior eficiência de remoção de calor. Até 4.000 você tem o regime turbulento. Abaixo disso você tem o regime transiente e laminar, o que afeta aí drasticamente na questão da eficiência de remoção de calor do molde. Aqui é a vazão recomendada, né, pelo software, calculada pelo software, para que se tenha aí um número de Reynolds acima de 10.000. Como input na refrigeração, você consegue colocar o número de Reynolds, a vazão e também a pressão dos circuitos. Esse é o resultado de pressão dos circuitos de refrigeração. Então, normalmente nas linhas e nos equipamentos vão de 3 a 6 bar. Esse resultado você tem como referência esse limite dos equipamentos, tá? Nesse caso aqui, a pressão máxima dentro dos circuitos está em torno de 9 kPa, dá em torno de 9 centésimos de bar. Então, é um resultado bem tranquilo em relação aos equipamentos do mercado. E um dos resultados mais importantes da etapa de refrigeração é a temperatura da superfície do molde. Então a gente consegue ver aí a homogeneidade da temperatura da superfície do molde. Recomenda-se que não haja um delta acima de 10 graus entre pontos. Então nesse resultado a gente consegue ver regiões aí que possam ter acúmulo de calor e deficiência de remoção de calor. Nesse caso a gente sempre coloca a temperatura recomendada pelo fornecedor da matéria-prima, né? Essa vista aqui a gente está vendo do lado móvel, então a gente vê que grande parte do produto apresenta temperaturas uniformes, mas em regiões com maior restrição de espaço e maior dificuldade de colocar circuitos de refrigeração, há regiões de acúmulo de calor nessas regiões em vermelho. Então, nesse resultado a gente consegue avaliar se é possível aí a otimização da temperatura, seja por alteração de projeto, né, colocar um inserto em Ampico, alterar um circuito de refrigeração para que você consiga otimizar aí o seu projeto de refrigeração. Um resultado aqui é a camada congelada do produto em função do tempo de ciclo. Aqui a gente consegue estimar o tempo de congelamento do produto, consequentemente aí dimensionar o ciclo do produto. Vai em função também da máquina que você está utilizando, né, em relação ao tempo morto, que seria a abertura, extração e fechamento do molde, mas nesse resultado você consegue prever o tempo de congelamento do produto e ver se você precisa otimizar a refrigeração ou até mesmo eliminar algum acúmulo de massa do produto. Em relação à deformação, não há muitos resultados de deformação, né? Mas ao meu ver é um dos resultados mais complexos aí do Moldflow, que gera mais polêmicas, né? Então
No resultado do Modeflow ele gera as tendências de deformação após moldagem, né, após a contração do produto. Ele consegue avaliar a deformação total e a avaliação isoladas nos eixos X, Y e Z, que facilita aí também a avaliação da deformação do produto. Nesses casos, a gente consegue ver em estado livre e a partir do 2023 é possível simular a montagem também, ancorando regiões do produto. Então você pode avaliar a deformação tanto em estado livre, com e sem a compensação da contração, e também simulando a montagem do produto. Uma forma de auxiliar nas decisões e otimizações da deformação e um recurso do software é isolar as causas de deformação. Então, normalmente há 4 causas aí de deformação do produto, seja por diferenciação térmica, né, a refrigeração, diferenciação de contração, seja por diferença de espessura do produto, ou localização e quantidade de pontos de injeção, ou por orientação molecular, que em grande parte das vezes é por conta da orientação da fibra de vidro. E também o corner effect, né, que seria o efeito de canto, por conta da geometria do produto. Então no Modeflow você consegue isolar as causas e ver qual o principal fator que você pode atacar para a otimização dessa deformação. Então, aqui é um breve resumo dos principais resultados. Vai variar de acordo com a geometria, com o material do produto. Por isso que eu sempre digo que o analista de Modeflow nada mais é do que o mestre de cerimônias, né? Então, por isso que é muito importante a interação das outras áreas, como produto, matéria-prima, processo, desenvolvimento de ferramenta, para que possa avaliar todos esses resultados em conjunto. Para a avaliação desses resultados, com mais detalhamento, há aqui o Modeflow Communicator. Ele é um software gratuito de visualização. No próprio site da Autodesk você consegue baixar. E o Modeflow nativo, ele gera um arquivo de visualização do Modeflow, onde você consegue aí visualizar todos os resultados que eu comentei, rotacionando o produto, conseguindo dar zoom nas regiões que você queira mais detalhes, fazer as animações dos preenchimentos. Ele tem uma interface bem interativa e fácil de se mexer, né? E então, além disso, você apertando o F1, ele mostra aqui os resultados que devem ser avaliados e quais são os critérios de avaliação. Então ele te auxilia aí na interpretação de resultados também. É uma ferramenta que ajuda bastante aí na avaliação dos resultados. Bom, agradeço a atenção de todos. Segue aqui o contato da Canserve, tanto para suporte, para como a parte de vendas. E qualquer dúvida ou sugestões, por favor, entre em contato. Obrigado.